Olá, bom dia, graça e paz. Aqui quem fala, apóstolo Gelson Becker, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Na verdade, estamos numa cidade satélite a Orlando, onde tem alguns hotéis e se chama Kissimmee. Estamos nos preparando para ir a Tampa, onde logo mais à noite estaremos pregando e ministrando com o pastor Cláudio Júnior, pastor Ezequias, toda a sua equipe, inauguração do templo. Eles saíram de um templo, foram para um espaço físico novo, e Deus tem abençoado aquela obra, aquele trabalho. Esses últimos dias estivemos aqui em Orlando com o pastor Edson, manifestando a glória do Senhor, ministrando a palavra de Deus aos seus obreiros, aos seus pastores e a toda a igreja. Eu estou com Mônica, minha esposa, tiramos alguns dias para ministrar, e hoje em específico é um dia de descanso nesse hotel, que ganhamos gratuitamente, ganhamos como uma cortesia. Foi um tempo muito gostoso que o Senhor preparou para nós. Agora pela manhã, eu já acordei bem cedo, saí para caminhar, perdi 483 calorias e estou aproveitando a conexão do hotel, uma conexão de Wi-Fi, não é uma alta qualidade, uma conexão de baixa qualidade, para transmitir essa aula. Quero pedir desculpa, ontem, sexta-feira, não conseguimos parar para gravar a aula. Nós saímos de Orlando, viemos para essa cidade satélite, Kissimmee, e tivemos reuniões de ministração ao longo do dia. Foi um dia bem conturbado, bem corrido. Mas hoje, domingo, eu disponibilizar essa aula para todos os alunos da Escola de Ativação Profética. Por favor, comunique os outros alunos, comunique pessoas que ainda não são alunas através das redes sociais, telefone, mas eu já percebi que esse negócio de postar no Facebook não funciona. Talvez você não tenha essa informação, mas se você tem 5.000 pessoas no seu Facebook e você posta um link, apenas 5% vai ter acesso a essa informação. Os 250 mais íntimos terão essa publicação. Os outros não recebem a publicação. Não recebem. A não ser que você pague um impulsionamento pago de R$4, R$5, R$20, aí todos os seus amigos do Facebook receberão essa informação. A aula de hoje é uma aula especial, é a 20ª aula da Escola de Ativação Profética. Deixa eu virar para você o slide. A aula de hoje é uma aula que introduz o conceito da palavra hebraica paga. Estamos aí no nosso módulo de intercessão profética, depois vamos entrar no nosso módulo de cura interior, de libertação, vamos falar sobre os dons de ativação profética, os dons vocais e sobre os dons de manifestação de poder. Muitas coisas virão pela frente. Essa virada de ano, nós não vamos parar com a escola, semanalmente vamos estar disponibilizando aulas para vocês, e eu conto com as suas ofertas, deposite sua oferta, mande o seu comprovante por e-mail, para que eu possa enviar as apostilas, para que eu possa enviar o material didático para você imprimir e ter em mãos cada uma dessas aulas apostiladas. O tema de hoje é: toda intercessão gera um encontro. É a introdução ao conceito da palavra hebraica paga. Nesta aula iremos estudar o quanto nossas orações e intercessões carregam o poder de promover encontros. Rompimento no mundo espiritual. São duas palavras que você tem que gravar na aula de hoje. A palavra encontro e a palavra reconciliação. Esta é a unção do boi selvagem. A unção do boi selvagem é uma boa analogia para compreendermos nossos encontros espirituais com as forças das trevas e os encontros espirituais com o poder de Deus. Toda intercessão rompe com algo ruim e estabelece algo novo, algo da parte de Deus sempre será bom. Sempre haverão encontros bons, sempre haverão encontros maus, sempre haverão encontros feios quando você se dispor a interceder por você ou por alguém que você ama. Ao interceder, podemos entrar em contato com as atmosferas angelicais ou também podemos entrar em contato com os ambientes demoníacos. Por isso que o intercessor não pode ser covarde, não pode ser passivo, não pode ser medroso ou preguiçoso. Iremos introduzir o conceito da palavra hebraica paga. Você vai descobrir que é uma palavra usada no campo de batalha, no contexto de guerra. Descobrir como gerar no mundo espiritual encontros de reconciliação pela intercessão, encontros que saram e, finalmente, como termos o potencial de interceder simplesmente reivindicando e executando
a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário em diversas circunstâncias ao nosso redor. Salmo 92, versículo 10 a 15, diz assim, ó: porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Graças a Deus. Esta é a ministração que o Senhor preparou para eu e você rompermos. A unção que vem do boi selvagem. O boi selvagem é violento, o boi selvagem é agressivo, o boi selvagem não se limita às cercas que o boi domesticado, que o boi de corte da indústria pecuarista se limita. Não, o boi selvagem, talvez você possa pensar na figura do búfalo, é aquele que vem com violência se você tentar limitar, manipular ou controlar este espírito de profecia. Esse espírito de profecia atropela você. Esse espírito de profecia vem com a violência dos céus e rompe com todas as estruturas religiosas, com todas as estruturas institucionais ou políticas dentro da igreja. A unção do boi selvagem vai romper com todas as circunstâncias que Satanás estabeleceu ao teu redor. Talvez você esteja debaixo de um quadro de feitiçaria, talvez você esteja debaixo de um quadro de perseguição política, emocional, institucional, religiosa, dentro da instituição que você decidiu servir a Deus. E quando a unção do boi selvagem vem uma força, vem uma coragem, vem uma violência para romper. Esta é uma das principais da palavra paga no hebraico. Você vai ver num desses slides pela aula que é uma palavra de campo de batalha, uma palavra de guerra, uma palavra e uma terminologia de luta no campo de batalha. Eu quero que você entenda que paga produz encontros. E esta aula é uma aula de encontros espirituais. Como nós podemos interceder por alguém para que essa pessoa tenha um encontro espiritual? Como nós podemos interceder por nós mesmos, porque perdemos a chama do primeiro amor, nos perdemos na essência da adoração e precisamos ter um encontro profético com Deus, com as forças angelicais, com as atmosferas de adoração do céu. Toda intercessão promove encontros, alguns bons, simplesmente maravilhosos com Deus, ou com as atmosferas celestiais. Outros encontros são ruins, onde somos atacados pelas forças malignas e ficamos fisicamente exaustos, cansados, pelo contato com os demônios e seus diversos ambientes de cativeiro espiritual. Deixa eu falar para você sobre o dia que eu encontrei a minha esposa e o dia que eu encontrei uma sucuri na cachoeira em Bonito. Parece bobagem, mas é verdade. Bom, eu conheci Mônica em Olinda, eu era seminarista, trabalhava na Missão Antioquia, no Vale da Bênção, era Sariguama, quilômetro 50 da rodovia Castelo Branco. Naquela virada de ano, nós havíamos ido para o Pantanal Mato Grossense, para os índios Terenas e em Aquidauana. Ficamos um tempo lá, acabando o treinamento, voltamos para a base. A maior parte dos alunos voltou, cada um para a sua casa, sua cidade. Eu estava com pouco dinheiro, não voltei para Santa Catarina. Decidi passar a virada de ano em São Paulo, na base. Foi então que Samuel Hansen, milionário chamada George Force, na época me chamou e disse: Gelson, você vem para o Nordeste pregar em diversas igrejas, você vai implantar aquela ferramenta de evangelismo que eu vi lá em Santa Catarina, em Joinville, funcionando. Você vai implantar uma escola de evangelismo por esportes radicais. E eu fui para São Paulo, Alberto, meu irmão, amigo, serve a Deus na igreja metodista wesleyana aí de Joinville, Santa Catarina, foi comigo levando corda, rapel, cadeirinha, mosquetão, freio 8. Ficamos vários dias no Nordeste evangelizando e promovendo treinamento para várias igrejas, através de uma linguagem universal
de comunicação, que é o esporte radical. Ganhamos muitos jovens, pregamos em muitos retiros, pregamos em muitos acampamentos. E ao término desse processo, o Samuel me diz: Gelson, tem uma igreja dentro do depósito de lixo em Olinda, liderado por uma pastora anglicana, chamada pastora Cimeia Meldrum. Ela trabalha muito com a World Vision, trabalha muito com a Caire, trabalha muito com a igreja anglicana, e é uma pastora com inclinações carismáticas de Deus, ela crê em tudo. Você não vai lá dar um treinamento na área de cura interior e libertação, você não vai lá pregar alguns dias? E pregando lá com Cimeia, gerei intimidade com ela, e a partir de Cimeia conheci um projeto chamado Evangelismo Praça da Paz. Mônica, minha esposa, na época, estava voltando ao Brasil, tinha acabado de fazer a residência dela na França, tinha acabado de fazer a residência dela na Europa, e quando ela volta para o Brasil, Mônica está como voluntária, fazendo medicina social dentro desta paróquia, desta igreja, no depósito de lixo de Olinda. Literalmente, essa igreja vive do dízimo e da oferta do que foi arrecadado de garrafas PET e de lata de alumínio durante a semana. Trabalho extraordinário, seríssimo, desafiador. Primeiro ano casado, nós servimos a Deus ali naquela comunidade, um ano e meio ficamos ali, vivendo a rotina daquela igreja e servindo a Deus com Cimeia. Mônica era voluntária, e ela foi para a Praça da Paz fazer evangelismo. Eu a conheci entrando nos portões da Praça da Paz. É uma praça que essa prefeitura de Olinda disponibiliza para os evangélicos durante os dias do Carnaval de Olinda, para que eles façam evangelismo. Está rolando o Carnaval e um polo de serviço social, de medicina voluntária, de evangelismo, de oração, de intercessão, de capelania, aonde as pessoas se concentram ali e saem para fazer evangelismo e trazem pessoas que estão vomitando, que estão passando mal, quadros às vezes até de coma alcoólico, para tomar soro, tomar remédio e ser atendido ali por voluntários cristãos. Bom, pobrezinha, quando me conheceu, não resistiu. Mônica se apaixonou na hora e eu me apaixonei também. Nós nos encontramos e tivemos profunda convicção de que algo de Deus estava surgindo ali. Um ano depois estávamos casados e eu estabeleci base e morei em Recife. Recife tem sido a nossa base, da onde nós temos viajado o mundo para pregar o Evangelho. Este foi um encontro bom, esse foi um encontro maravilhoso. Estabelecendo esse relacionamento com Recife, primeiros alunos nossos que se tornou montanhista, e depois ele se tornou um dos principais líderes desse trabalho de evangelismo por esportes radicais, foi o Roger. Roger, ele vai comigo levar um grupo para fazer evangelismo na Cachoeira do Véu da Noiva, no interior de Pernambuco, uma cachoeira pequena, de uns 70, 80 metros de altura, Noiva. E lá nós levávamos jovens, problemas de droga, jovens desanimados com a igreja, jovens frustrados com o cristianismo. Passávamos o dia inteiro fazendo rapel, e no final do dia uma aplicação teológica, orávamos, apresentávamos o plano de salvação, aquela altura e a preocupação com a morte, se o equipamento de segurança não funcionasse, fazia a pessoa refletir em coisas que habitualmente, na rotina urbana dela, ela não pensa. Mas nós estávamos voltando pela mata, subindo a margem da cachoeira, para pegar mais alguns alunos, mais alguns adolescentes lá em cima, que estavam prontos para descer, ancorados às cordas, ao equipamento de segurança, e quando eu estou quase pisando, Roger puxa o meu braço e não deixa eu dar o passo. Quando eu vou ver, uma sucuri enorme, assustadora. Ela era mais alta do que a minha altura, com os braços levantados, porque ela foi passando silenciosamente na nossa frente. Ela estava com fome, porque ela estava bem magrinha, bem fininha, e ela foi subindo um paredão de pedra que nós tínhamos que escalar. Depois que você desce a cachoeira, subindo pela mata, você botava a mão em algumas raízes de árvore, fazia uma alavancagem de força, e com as pernas subia praticamente à altura de um homem adulto com o seu braço levantado. 1,80 m de altura, mais o meu braço, com certeza que ela subiu 2 metros de comprimento. E aquele dia eu levei um susto, agradeci a Deus, agradeci a Roger, e a sucuri passou, foi embora, e daquele dia em diante já não pegávamos aquela trilha para subir de volta. Íamos para uma outra trilha de barro, toda lamenta e escorregadia. Foi um encontro ruim, foi um encontro mau. Bom, o encontro bom foi encontrar minha esposa na Praça da Paz, me apaixonar por ela, e um ano depois de nos casarmos,
estabelecermos vida em Recife, ou pisar na Sucuri. E aquela Sucuri não seria fácil de lutar com ela, ainda que estivéssemos em dois, eu e Roger. Ela era grande e devia estar com fome. Deus nos deu o livramento da Sucuri. Veja, irmãos, encontros bons, encontros ruins marcam a vida de todo intercessor, marcam a vida de todo homem, de toda mulher de Deus, marcam a nossa caminhada com os céus. Nos encontros proféticos de intercessão, Deus sempre vai encontrar com um amigo, com um companheiro, é um parceiro de Deus. E sempre que você se dispõe a interceder, Satanás também vai encontrar um oponente, um concorrente, um inimigo, alguém que gera resistência a ele e aos seus demônios. Todo intercessor vive entre o céu e a terra. Nossa função é orar na terra, trazendo as manifestações visíveis, materiais, das realidades espirituais do céu, até que a vontade de Deus seja feita plenamente. Até que a vontade de Deus seja plenamente cumprida em nosso meio. Estou apanhando aqui para o videogame. Porém, poderemos ser levados em espírito aos ambientes de catividade, onde demônios guardiões, verdugos ou atormentadores aprisionam pessoas ou aprisionam linhagens geracionais, oicos, casa, lugares espirituais de catividade. É possível você ministrar a pessoa em demônios habitando dentro dela. Porém, o fato delas estarem seladas com o Espírito Santo, elas ainda estão vivendo cercadas por circunstâncias tão malignas, tão demoníacas, que podemos discernir demônios pelo tato, discernir espíritos geracionais ao redor dessas pessoas. Eu quero que você tenha essa perspectiva em sua mente, você entenda o que Deus está fazendo. Deixa eu jogar aqui a arte para você. Às vezes, meu irmão, você não está com um demônio na pessoa, mas está com demônios nas circunstâncias ao redor dela. E são circunstâncias de catividade, onde a unção do boi selvagem vai entrar em ação para romper, quebrar, rasgar com toda essa estrutura demoníaca ao redor. A Bíblia diz que ao nosso redor os anjos se acampam, mas ao derredor os demônios estão acampados, ou estão cercando, fingindo ser leões, rugindo como leões, tentando nos devorar. Ora, não é para você ter medo, mas é para você ter plena consciência de como funciona essa engrenagem no mundo espiritual. Existem encontros proféticos de intercessão bons e agradáveis. Existem encontros proféticos de intercessão feios e violentos. Salmo 72, verso 11 a 15 diz: E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quanto clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre, do aflito, e salvará as almas dos necessitados, libertará suas almas do engano, da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele, viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Oração contínua. Esta é a palavra de vitória para você, enquanto escuta e assiste esta aula. Na cruz do Calvário aconteceu o maior de todos os encontros, Deus sendo reconciliado com o homem e o homem rompendo com o diabo. A misericórdia encontrou o juízo, a justiça, o pecado, a luz encontrou as trevas, a humildade, o orgulho. O amor encontrou o ódio, a vida rompeu com a morte. O inocente se fez maldito no madeiro para encontrar a solução e quebrar a maldição da árvore do conhecimento do bem e do mal. O aguilhão da morte encontrou o antídoto da ressurreição. Veja que esse negócio é feio mesmo, e é para você entender o que é um encontro feio e o que é um encontro bonito. Olha só, o gato é tão bonito quando está seco, com o seu pelinho todo organizado, todo bonitinho, todo felpudo. Mas molha essa miséria para ver se não fica uma coisa feia. Aquele gato tão lindo, aquele gato tão bonito, aquele gato tão macio e tão fofinho, molhado, vira um caroço de manga, uma coisa feia dessa, com o olho regalado, assustado olhando para você.
Apenas Deus poderia planejar um encontro como esse. Apenas Deus derrama sangue para criar a vida, usa a dor para trazer a cruz, permite a injustiça para executar justiça e transforma a rejeição em aceitação para a nossa adoção como filhos. Por isso clamamos, Abba, Pai, diz Gálatas. Quem seria capaz de usar atitudes tão cruéis para realizar tamanho bem? É fascinante a forma como a serpente aparentemente venceu a humanidade na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas sofreu a sua maior derrota no madeiro do Calvário. E ninguém faz a cruz do Calvário sem madeira de uma árvore. Não é irônico o primeiro Adão sucumbir e ceder à tentação em um jardim, Éden, e o último Adão ter vencido a sua maior tentação também no jardim, Getsêmani? Talvez você esteja se questionando aonde esta aula vai chegar. O que tem a ver essas três histórias? O encontro com a minha esposa, o encontro com a sucuri no rapel e o encontro de Cristo Jesus, Deus e humanidade, demônios e Jesus, o Redentor, na cruz do Calvário. Calvário foi um encontro bom, Calvário foi um encontro ruim, Calvário foi o maior e mais importante de todos os encontros do planeta Terra. Todos eles representam o significado da palavra hebraica paga. São figuras de intercessão, eu apenas ilustrei uma das 23 ilustrações bíblicas para intercessão relacionadas ao conceito da palavra paga. Intercessão criam encontros. Espírito Santo de Deus, venha sobre este homem, venha sobre essa mulher, venha sobre este aluno que está assistindo a aula de ativação profética comigo agora, e gera, rompe. Pai, eu oro agora ministrando a esses alunos a unção do boi selvagem. Toda circunstância demoníaca que esteja estabelecida ao redor deles, ainda que os demônios não habitem mais neles, porque foram selados com o Espírito Santo. E se porventura ainda os demônios habitem e operem e se alojem dentro deles, eu invoco a unção do boi selvagem. A unção que rompe, a unção que derruba a cerca de circunstâncias malignas, de circunstâncias demoníacas que se estabeleceram emocionalmente, espiritualmente, por fadiga de compaixão, por frustração, por pecado, por remorso, por falta de perdão, por falta de diálogo, por falta de amor, circunstâncias emocionais do inferno ao redor da vida financeira, ao redor do casamento, ao redor do ministério, ao redor do chamado, ao redor da saúde física, circunstâncias clínicas e demoníacas de morte, de doença, sejam rasgadas agora. A unção do boi selvagem venha para romper e rasgar com todos os demônios e atmosferas, ambientes do inferno ao teu derredor. Declaramos agora os céus invadindo a tua casa, a atmosfera do céu se manifestando na tua empresa, atmosferas angelicais de glória invadindo a tua escola, o teu ambiente acadêmico de estudo. Interceder é criar encontros. A palavra hebraica para intercessão é paga, e ela significa, na aula de hoje, encontro. Você viu que tem 23 significados diferentes para as próximas aulas. Ao longo das próximas aulas, iremos analisar diversos aspectos do conceito de paga, a fim de saturar nossas mentes com estratégias bíblicas e eficientes de intercessão, e aprendermos a como recorrer a cada uma dessas estratégias diferentes e circunstâncias espirituais específicas para orar. Nessa aula nós vamos falar paga como encontro, paga como reconciliação, paga como um conceito de guerra. Muitas igrejas de cultura pentecostal costumam utilizar a expressão: vamos ao encontro de oração? Quinta-noite é nosso encontro de oração. É exatamente isso que nós, intercessores, podemos promover entre o céu e entre a terra, entre o inferno e entre a terra, quando nós nos dispomos a orar por pessoas. Nós promovemos encontros de intercessão com os anjos de Deus e nós também promovemos encontros de intercessão com os demônios do inferno para atropelarmos eles com a unção do boi selvagem. Os intercessores se encontram com Deus e eles também se encontram com os poderes das trevas. Essa é uma estátua de bronze na frente de uma igreja aqui nos Estados Unidos, onde o marido e a esposa se reconciliam. Este é o ministério da
reconciliação. Encontros de reconciliação também estão ligados ao conceito da palavra paga. Você conhece pessoas que não desejam ter um encontro com Deus, mas se você tivesse ao alcance das suas mãos uma habilidade de forçá-las, de obrigá-las a comparecerem a esse encontro celestial, a essa audiência com o Eterno, você certamente recorreria a esta ferramenta, não recorreria? Pois então, você acabou de descobrir essa estratégia de promover audiências celestiais. Ainda que as pessoas pelas quais você interceda não estejam dispostas a conversarem com Deus, pela intercessão temos o poder de promover esses encontros, mesmo contra a vontade delas. Pai, eu pego o João e apresento ele diante do teu altar nessa hora. O João não quer que eu apresente ele diante do altar, mas eu quero. O João nem sabe que eu estou orando por ele, mas eu continuo orando e liberando palavras que vão tocar no corpo espiritual do João, mesmo contra a vontade do João. As pessoas podem dizer não para os nossos panfletos, não aos nossos conselhos cristãos, ou até mesmo não para os nossos convites de conhecerem a nossa igreja e assistirem o culto de domingo à noite. Porém, é impossível para essas pessoas fugirem do alcance das nossas orações. Pelo jejum, pela oração, nós alcançamos elas, ainda contra o livre-arbítrio delas. Através da intercessão profética, ainda que elas não atendam nossos telefonemas, fechem as portas na nossa cara, batam as portas das suas casas, no nosso nariz, nos banam, bloqueiem do Facebook, pelas orações, elas nunca conseguirão fugir do poder que em nós opera. Lembre-se que pela intercessão nós podemos sair dos nossos corpos naturais e espiritualmente entrar em audiência com Deus. Entrar nos escritórios, nos quartos, nas casas, nas famílias, nos condomínios, no bloco cirúrgico, no presídio, na penitenciária, e ali manifestar a glória do Senhor, a fim de irmos lenta, mas progressivamente, destruindo toda a resistência espiritual da maldade, arrancando da mente delas todo o preconceito maligno de suas mentes. Atuamos como mediadores. Pai Celestial, venho a Ti, nosso encontro com Deus, para pedir que toques na mente do Antônio. É um outro encontro agora que nós acabamos de promover com essas palavras. Já teve 2 encontros nessa oração. Ele anda oprimido por demônios e ele falou que odeia Deus, que odeia Jesus, que odeia a igreja, mas eu peço que o Senhor se revele ao Antônio e que brote dentro do Antônio genuíno arrependimento, o fruto do arrependimento. Eu libero, eu peço, eu convido, eu invoco o ministério do Espírito Santo para convencer o Antônio da justiça, do juízo, do pecado. Tu sabes, Senhor, que o Antônio não quer saber nada de Deus, mas porque eu estou intercedendo, ainda que seja contra o livre-arbítrio do Antônio, mas eu estou liberando palavras de vida. Peço que o Senhor receba as minhas palavras de concordância na terra com a sua vontade perdoadora aí no céu, e que o Espírito Santo comece a promover um encontro entre Jesus e o Antônio, convencendo ele do seu pecado. Em nome de Jesus, amém. Ora, esta não é outra a não ser uma das estratégias de promoção de encontro através da intercessão. Eu não sei o que o Antônio estava fazendo, eu tenho certeza que o Antônio não queria, mas eu quero que o Antônio se encontre com Deus, e eu entro em audiência com Deus, eu me encontro com Deus para pegar o espírito do Antônio, o corpo espiritual do Antônio, seja lá aonde o Antônio estiver e qual o pecado que ele estiver praticando, mas o Antônio está dentro de um prostíbulo, não importa, eu estou em audiência com o Deus eterno na sala do trono, face a face, contemplando o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E eu pego o espírito do Antônio, ainda que a sua alma, ainda que o seu corpo esteja num prostíbulo, numa boca de fumo, no tráfico de drogas, não importa. Eu apresento o Antônio diante do altar de Deus contra a vontade do Antônio. Mas eu libero luz, eu manifesto glória, e fazendo isso cíclica e repetitivamente, vai chegar uma hora que essas atmosferas demoníacas que estão ao redor do Antônio vão perder o seu poder, vão perder a sua eficácia, vão perder a sua força. Quanto mais demônios, mais intercessão. Quanto mais opressão demoníaca estabelecida ao redor de uma pessoa, não é uma reza de autoajuda de 30 segundos que vai resolver e que vai... Precisa haver uma intercessão correspondente, um peso de intercessão correspondente
para romper com aquele nível de opressão, perseguição demoníaca, feitiço. Às vezes um feiticeiro faz ou recebe um sacrifício de 10 mil para destruir um casamento. Aí você faz uma reza e uma oração e uma esmola de R$3 para Deus abençoar o seu casamento. É óbvio que no mundo espiritual diferentes. Não acredite nessa superstição dizendo que não importa o valor. Importa. Vai ler Levíticos, vai ler Deuteronômios. O valor importa e ele determina o que é eficiente e o que não é eficiente. Eu sei que dentro do teu momento financeiro, às vezes um sacrifício numericamente menor do que o feiticeiro recebeu, dá um resultado infinitamente maior do que o feiticeiro recebeu. Mas não pode ser leviano, você podendo fazer algo significativo a quem? Isso não honra a Deus. O feiticeiro ficou 3 dias em jejum para destruir o teu casamento, você fica 1 dia em jejum. Há uma desproporção aí. Ah, mas ele está jejuando a demônios, eu estou jejuando ao Deus vivo. Sim, mas a questão aqui não é quem é o Deus mais poderoso, a questão aqui é quem é que está mais comprometido manifestar de Deus ou o poder das trevas. Deus não está em guerra com os feiticeiros, nós aqui estamos. Essa guerra não é de Deus, essa guerra é nossa. Deus, ele nos auxilia e nos ajuda. Por isso, eu quero que você entenda algumas coisas sobre batalha espiritual intimamente ligadas ao conceito da palavra paga. Esses encontros de reconciliação, no outro extremo dessa experiência de intercessão, assim como Cristo fez através da batalha espiritual, nós também podemos nos encontrar com Satanás para desfazer as obras que escravizam e aprisionam a mente do Antônio. Veja agora outro modelo de oração, onde novamente nos colocamos como intercessores para promover um encontro feio. Aquele lá é um encontro bonito, porque eu fui a Deus falar face a face com Deus e apresentar um Antônio. É uma oração bonita. Maravilhoso esse encontro com Deus. Agora vai ter um encontro feio. Como é que é uma oração profética feia, de encontro feio, má, ruim? Eu não vou falar mais com Deus. Agora eu vou falar com Satanás. Escuta aqui, seu derrotado. Vim falar para você, é o meu encontro com Satanás. Eu fui falar com Satanás. Que de hoje em diante suas patas sujas estão sendo amputadas. Eu tomo a espada do Espírito e eu corto o teu pulso na vida do Antônio. Solta a mente do Antônio. Outro encontro. Eu estou agora apresentando o Antônio e estou em contato com Satanás. Em nome de Jesus eu te ordeno, coisa ruim, carcará, pé redondo, demônio do inferno, solta a mente do Antônio, leva embora toda indiferença, toda resistência, todo nojo, todo preconceito contra Deus, contra Jesus, contra a ideia de congregar na minha igreja. Eu luto com você, demônio, até que esta opressão escravizadora seja totalmente rompida, destruída, atropelada na vida e nas circunstâncias estabelecidas ao redor da mente do Antônio. Eu desligo, eu rompo, eu quebro todos os laços malignos da influência demoníaca sobre a mente do Antônio. Declaro que haverá uma janela de lucidez em sua mente para que o Antônio possa confessar publicamente a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso eu te ordeno, Satanás, solta a mente do Antônio agora. Eu não falei com Deus. Eu estou cheio de Deus. Eu não falei com o Espírito Santo, nem com Jesus, nem com o Pai. Eu estou comissionado por eles e cheio de intimidade com eles, falando a Satanás. O mais incrível é que o espírito do Antônio está sendo transportado da presença de Deus e da presença dos demônios que o escravizam, sempre que nós nos dispomos a orar por ele. E no campo natural, ele não está fazendo a menor ideia de que esses encontros estão sendo promovidos pela nossa intercessão. Pois ao longo de toda essa engrenagem, o Antônio ainda não decidiu entregar sua vida a Jesus. Ele ainda não decidiu exercer o seu livre-arbítrio. Nós aqui estamos nos dispondo a gerar nas circunstâncias ao redor da vida do Antônio um rompimento com as trevas. Esta é a unção do boi selvagem. A unção do boi selvagem vem exatamente para isso, para nós rompermos com Satanás. Quando você faz essa oração, Satanás, solta o meu filho, solta o meu marido, solta o meu vizinho, solta o meu amigo, solta a minha vida, solta a minha finança, solta a minha contabilidade. Quando você faz esse tipo de oração de guerra, dando comandos aos demônios, você não vai pedir favor para Satanás, você vai falar não com o poder que há e a autoridade que é em você. Você vai falar com a perspectiva de que você está reapresentando e você é extensão e continuidade do que
Cristo Jesus fez e falou no Evangelho de João, quando me comissionou, eu também vos comissiono. Então, você vai agora romper e atropelar com a unção do boi selvagem. Essa é a unção que atropela as forças da maldade, as circunstâncias demoníacas, que rompe com as cercas, que rompe com os bloqueios, que rompe com as barreiras. Salmo 85, versículo 9 e 10 diz: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na sua terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Na cruz, a graça e a verdade se encontraram. Jesus promoveu esse encontro ao nosso favor. E quando a justiça e a paz se beijaram, Deus e a humanidade fizeram o mesmo. Nesse versículo de Salmo 85, 9 e 10, existem 4 palavras, 4 coisas. Salvação, glória. Mas aí o último versículo, a misericórdia e a verdade, 2 elementos se encontram. A justiça e a paz se beijam. Deus não é apenas um Deus de graça, mas Ele também é um Deus de verdade. Deus não é apenas um Deus de misericórdia, Ele também é um Deus de verdade. Ele não apenas representa a paz, mas também representa a justiça, sem as quais é impossível ao homem experimentar a verdadeira paz. Um Deus realmente reto, justo, santo e verdadeiro não pode simplesmente perdoar, conceder misericórdia e paz a uma humanidade decaída sem comprometer o seu caráter. O pecado não pode ser simplesmente desculpado, ele precisa ser julgado juntamente com o pecador. Como resolver esse dilema? A cruz. O sacrifício de Jesus nos substituiu. Somente na cruz a graça e a verdade encerram esse conflito. A misericórdia e a verdade se abraçam. A justiça e a paz se beijam. E Deus e a humanidade se reconciliam mediante fé em Jesus Cristo. Beijamos o Pai através do sacrifício do Filho. Há um mover de reconciliação sobre a sua vida enquanto você assiste esta aula. Anjos e ministradores de Deus começam a operar na vida desse aluno, na vida dessa aluna, no casamento, nas finanças, a reconciliação entre as pessoas da família, da parentela, a reconciliação entre os clientes, entre os fornecedores, mas em modo especial eu peço agora a reconciliação entre ele e Deus, entre Deus e ele. Quando isso acontece, o ministério da reconciliação de Cristo está se cumprindo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Além de ter nos reconciliado, ele também nos dá o ministério de reconciliar outros. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Mas Cristo nos deu o ministério da reconciliação, através de nossas orações de intercessão, nós podemos ministrar o fruto do que ele fez através do seu ato de intercessão, ao substituir toda a humanidade na cruz do castigo, na cruz do Calvário, na cruz da vergonha, na cruz da maldição. Madeiro é um lugar de pessoas malditas. E isto que era para nós estarmos crucificados lá, foi lançado sobre ele. Nossas orações de intercessão levam indivíduos a Deus e pedimos ao Pai que venha ao encontro deles e se revele como um Pai perfeito. Uma infusão da graça ocorra na vida dessas pessoas. Sempre que Deus e as pessoas se encontram através do ministério da reconciliação, terá ocorrido paga. É o outro conceito hebraico da mesma palavra. Paga é encontro, paga é reconciliação. Você pode promover caminhadas de oração ao redor das casas dos seus vizinhos, do seu bairro, pedindo a Deus que venha ao encontro dos moradores da vizinhança e se revele a elas. Haja uma infusão de graça sobre a vida delas, assim como houve entre Saulo e o Espírito Santo, a revelação de Jesus e do Pai no caminho para Damasco. Que elas conheçam o Cristo ressurreto, não mais o Cristo da religião protestante, o Cristo da religião pentecostal, o Cristo da religião católica, mas que elas conheçam o Cristo ressurreto, vivo, e sejam reconciliadas com o Pai
ao confessarem seus pecados, convencidas pelo Espírito Santo da justiça, do juízo e do pecado. Porque para Deus nada é impossível. Não, mas esse homem ali não vai se converter nunca, mas aquele vizinho ali é feiticeiro, aquele vizinho ali é homicida, aquele ali é pedófilo, aquele ali é ladrão. Nada é impossível para Deus. Mas o fato é que não depende da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. E se ele não encontra na terra parceiros, intercessores que verbalizem, que liguem aqui na terra a vontade perfeita de Deus que já está ligada, estabelecida nos céus, essa realidade perfeita da glória dos céus não se manifesta entre nós na terra dos viventes. Por isso que nós dizemos: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um outro aspecto da palavra paga é promoção de encontros para a cura, promoção de encontros que saram. Podemos promover jornadas de oração, de intercessão, onde clamamos a Deus para que Ele se revele e se manifeste de uma forma íntima, sobrenatural, para pessoas, famílias, cidades, nações inteiras. Ainda existem algumas culturas da terra resistentes ao Evangelho do Reino de Deus, e alguns intercessores terão que romper com essa influência cósmica da maldade estabelecida ao longo de séculos, ao longo de anos, sobre a psique daquela cultura, daquela tribo, daquele povo, daquela cidade, daquela metrópole, daquela nação. Certa vez estava encerrando um culto em São Paulo, e Deus me revelou que uma menina de 12 anos de idade havia sido estuprada pelo padrasto, e o seu útero estava podre por doenças sexualmente transmissíveis, inflamado, cheio de pus. Eu vi o útero cheio de pus. E vi em espírito. E que seria clinicamente impossível ela, quando crescer, ter filhos. Todas essas informações vieram num fração de segundos. Inspirado por essa palavra de conhecimento, eu chamei a mãe dela e falei para a mãe colocar a mão no baixo ventre da filha. E enquanto a mãe botava a mão, eu orava no ombro das duas meninas. Juntas, elas repetiram uma oração comigo, perdoando o canalha do padrasto. Quando pronunciei as palavras, em nome de Jesus, senti o poder criador de Deus fluindo com violência de dentro de mim para dentro dela, fluindo de violência profética. A cura de Deus estava não apenas invadindo a alma traumatizada, mas também o órgão, o aparelho reprodutor, o tecido podre, enfermo, inflamado. Hoje, essa menina tem 23 anos de idade e está grávida do seu primeiro filho. Só precisava alguém liberar as palavras, e quando a gente disse em nome de Jesus, o poder dos céus começou a invadir a terra. Assim como Jesus disse, olha, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Eu entendi essa frase de Jesus nessa experiência com essa menina de 12 anos de idade. A impressão que eu tive é que Deus estava pronto para invadir aquele útero e curar aquela menina, aquela criança, há muito tempo. Mas alguém precisava primeiro conduzir as orações de perdão e verbalizar as orações, as palavras do ministério criativo da fé, para liberar o fluxo da graça curadora de Deus na terra dos viventes. Existe um conceito de paga ligado à batalha, da época do campo medieval mesmo. Conceito de paga também é uma palavra de batalha espiritual e de batalha física. Juízes 8, 21, Juízes 15, 12, 1 Samuel 22, 17, 2 Samuel 1, 15, 1 Reis 2, 25. Em todos esses textos temos a violência do conceito de paga promovendo encontros bons e ruins. Você vai depositar a sua oferta, você vai receber essa apostila por e-mail, você vai imprimir e ter esse material didático à sua mão. Lá em Êxodo capítulo 15, Moisés é orientado por Deus a edificar uma serpente de bronze e colocá-la sobre um madeiro. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus respira fundo e diz, tetelestai. A tradução que João Ferreira de Almeida nos dá é, está consumado. A cruz do Calvário é superior à serpente de bronze que Moisés levanta no deserto. Mas em todas as experiências, tanto com Moisés no deserto, quanto com Jesus no Calvário, há cura para as nossas enfermidades. Tetelestai, está consumado. João capítulo 19, verso 30. Os reis da terra se levantaram e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, aquele que habita nos céus irá rir, dar gargalhada, o Senhor zombará dos inimigos. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará, os perturbará.
Eu, porém, ungi o meu rei, o Messias, Jesus, sobre o meu santo monte de Sião. Aplica-se isso a Moisés, aplica-se isso ao Messias. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus capítulo 1 reafirma isso. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo capítulo 2, versículo 2 ao 8. Outra tradução diz, pede-me as nações e te darei as nações por herança. Quando Satanás pensou que estava vencendo ao crucificar Jesus no Calvário, ele ouviu a risada do Senhor. Ele ouviu a gargalhada de Deus no céu, concluindo o seu plano de salvação. Quando Satanás pensou, agora eu derrotei Jesus, o unigênito de Deus, mal sabia Satanás que a solução para o pecado de toda a humanidade estava sendo providenciada. Mateus 27:45 diz que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Mateus 27:50 e 54 diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade de Jerusalém, na cidade santa, e apareceram a muitos, e o centurião e o que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este era o unigênito de Deus. Veja esse barco naufragado. Esta é a palavra luo. Esta foto deste barco naufragado está intimamente ligado com o conceito de luo. Luo é o que Jesus fez na cruz do Calvário. 1 João capítulo 3, verso 8 diz que por este propósito o Filho de Deus foi manifesto para que pudesse destruir as obras do diabo. Essa palavra destruir as obras do diabo é luo. Luo é uma palavra de naufrágio, de destruição. O significado literal de luo é pronunciar, proclamar ou determinar que algo ou alguém não está mais preso. Dissolver ou invalidar um contrato ou alguma obrigatoriedade legal. Foi exatamente isso que Jesus fez no Calvário. Dissolveu, destruiu, invalidou o contrato de escravidão da humanidade. Não precisamos mais viver pecando ciclicamente. É possível, é real. Vivemos hoje em santidade com Deus e plena comunhão com seu Espírito. O domínio de Satanás foi quebrado definitivamente sobre nós, sobre todos nós. Resta-nos apenas acreditar plenamente nessa verdade e nos apropriarmos dela por fé, fundamentados naquilo que Jesus já realizou. Um outro significado de Lu está em Atos capítulo 27, verso 41, onde o navio que Paulo estava navegando foi completamente destruído pela tempestade. Paulo estava escravo, Paulo estava preso, Paulo estava sendo levado preso no navio, o navio naufragou. Paulo ainda disse para o capitão do navio, toda a carga vai ser perdida, mas as almas vão viver, ninguém vai morrer, porque eu, Paulo, estou aqui nesse navio com vocês. Então, Lu é a unção de Deus, que simbólica e alegoricamente se manifesta nessa simbologia do boi selvagem, para romper com as trevas, romper com o diabo, romper com os grilhões, romper com a escravidão, romper com a cadeia, para Jesus destruir as obras do diabo. Jesus operou na unção do boi selvagem. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 13. Essa foto aqui é para horrorizar você. Estamos nos
direcionando para o fechamento dessa aula. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Essa sessão é universal. Esses princípios de eu orar aqui, apresentando alguém lá para que se reconcilie com Deus, eu orando à distância, colocando brasas vivas e removendo as cinzas sobre a cabeça dos ímpios, dos pecadores, dos pervertidos, sabe que essa engrenagem ela funciona de modo inverso? Satanistas, feiticeiros, ocultistas, pessoas comprometidas com a adoração a demônios, com a nova, podem fazer o mesmo princípio e a mesma engrenagem no mundo espiritual de modo inverso. Nós oramos para trazer as realidades dos céus para que se manifestem na terra. Eles jejuam, oram e trabalham para trazer os ambientes do inferno e vomitar essas atmosferas demoníacas sobre a terra. A questão aqui não é qual é o Deus mais poderoso, a questão aqui qual é os sacerdotes sobre a terra mais disciplinados, mais diligentes, mais obedientes, mais focados e mais comprometidos em obedecer ao Deus vivo ou ao demônio do inferno. A igreja dorme, a igreja é preguiçosa, a igreja é passiva. Por isso a igreja que foi comissionada para manifestar o reino de Deus ganha ou a igreja perde. Não é Deus que ganha. Deus já fez o que tinha que fazer e é perfeito. Nós, enquanto sacerdotes, adoradores, intercessores, guerreiros do Deus vivo, absorvemos uma teologia patética que diz, eu não preciso de batalha espiritual, porque toda batalha espiritual já aconteceu na cruz do Calvário. Não, na cruz do Calvário ele fez tudo o que eu e você precisamos crer para termos nas nossas mãos a ferramenta para hoje nós reapresentarmos Jesus, reafirmarmos a vitória dele. Ele já venceu, claro que venceu. E olha quantos mendigos, quantos drogados, quantos homossexuais, quantos enfermos, quantos satanistas, quantos adoradores a demônios estão ao nosso redor, nas metrópoles, nas regiões metropolitanas, nas cidades. Vai dizer que isso é vontade de Deus? Claro que não. Isso é vontade de quem? Do diabo. E cadê Deus? Deus está na cruz do Calvário, ressurreto, sentado à direita do seu Pai. Onde nós estamos. Essa não é a obra de Deus, essa é a nossa responsabilidade. Esse não é o comissionamento de Deus, esse é o nosso comissionamento. E nós fugimos disso, botando a culpa numa teologia de que está tudo consumado e eu não preciso jejuar, eu não preciso orar, eu não preciso ser ousado em fé. Patéticos. Não é esta a proposta de Deus para uma escola de ativação profética. E os alunos da escola de ativação profética, eles precisam desconstruir essa passividade da religião e absorver o espírito de intercessão, o espírito de guerra, o espírito de adoração espontânea e de adoração voluntária. A pergunta aqui não é qual é o Deus mais poderoso, a pergunta aqui é qual é o sacerdote, o maior altar a deuses fracos ou a um único Deus absoluto e poderoso. A pergunta aqui não é quem é o Deus mais forte? Sabemos que o nosso Deus é mais poderoso. A pergunta aqui é, quem está na cidade, no perímetro geográfico de influência do teu território, levantando altares mais eficientes e mais eficazes? A igreja em unidade, levantando altares ao Deus vivo, ou os satanistas, os feiticeiros, os ocultistas, levantando altares a demônios, que são mais fracos do que o nosso Deus, mas às vezes esses altares são mais organizados do que os nossos. A igreja está brigando internamente entre si, enquanto que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nos está despertando para essa realidade, porque a igreja ela não entende, porque coisas absurdas estão acontecendo. Princípios de intercessão são universais. Satanistas e feiticeiros também praticam esses mesmos princípios, porém de modo inverso. Esses conceitos de intercessão que frequentemente utilizamos para orar na terra, ligando bênçãos espirituais do céu sobre a vida das pessoas que frequentemente apresentamos diante do trono de Deus, são firmes fundamentos universais de intercessão. Eles funcionam tanto para intercessores do reino da luz, quanto para feiticeiros e sacerdotes intercessores do reino das trevas. As madrugadas, adolescentes sendo iniciadas em magia wicca, sendo iniciadas em feitiçaria. As madrugadas, adolescentes sendo iniciadas em manipulação de energia sexual. E as tarefas de casa que elas possuem com pastores, com filhos de pastores. São lições que elas recebem. Não acha que é 30 ou 50 pessoas. 5.000 adolescentes em São Paulo, conectados num link na madrugada, sendo treinados e iniciados em magia wicca. 5.000 jovens adolescentes sendo treinadas para fazer visualização e clarividência, repetir mantras e feitiçarias
pedindo que igrejas fechem. Você acha que isso é vontade de Deus? Ah, não é vontade de Deus. E isso é vontade de quem? Do diabo. Então você abraça uma teologia dizendo que não precisa fazer nada, pode ficar passivo e viver alienado essa realidade. Enquanto que a psique de São Paulo não está na mão da igreja. A psique de São Paulo, tem nojo de igreja, ela tem preconceito de igreja. E os pastores, alguns sérios, poucos marqueteiros mentirosos, contribuem para que a sociedade tenha preconceito e se distancie da vida comunitária numa igreja local. Cada vez é maior o número de pessoas que amam a Deus, mas odeiam a igreja como instituição. Isso não é porque Deus quer. Isso é porque feiticeiros, satanistas, ocultistas, diligentemente trabalhando para isso. E líderes sacerdotes estão diligentemente errando, pecando, quebrando princípios bíblicos. Chegou o tempo de assumir com responsabilidade essa realidade e reverter esse quadro. Assim como independente do livre-arbítrio do indivíduo, nós, sacerdotes do Cordeiro, sacerdotes universais do Deus vivo, temos o poder e a habilidade de remover cinzas pela intercessão profética sobre a mente das pessoas pelas quais nós dispomos a orar, a interceder, a abençoar, e nós podemos acumular brasas vivas, pedras incandescentes sobre a alma, sobre a mente, sobre a psique das pessoas que nós as alcançamos pela intercessão, mesmo contra a vontade delas. Assim também o mesmo ocorre de modo inverso. Essa mesma engrenagem no mundo espiritual pode ser utilizada por demônios e feiticeiros, sacerdotes das trevas, através das rezas de concordância na terra, verbalizando palavras de maldição, de encantamento, apresentando nomes de pastores, nomes de filhos de pastores diante do trono de Lúcifer, ciclicamente, ao longo das décadas, até que um estado psicológico de fadiga, de compaixão se estabeleça. E a mente cansada, abatida, entre em surto psicótico, surto psicológico, surto espiritual. A pessoa, muitas vezes, ela é criada na igreja, fundamentada nos ensinamentos bíblicos desde criança, simplesmente abandona tudo aquilo que os pais semearam em forma de ensinamentos, em forma de jejum, em forma de oração, em forma de escola bíblica dominical e sai pelo mundo assumindo um comportamento devasso, um comportamento pervertido. Não tenha dúvidas que assim como nós organizamos relógios de oração, jejuns e inúmeros exercícios de visualização de fé criativa, trazendo o céu sobre a terra, da mesma forma, feiticeiros, sacerdotes de Satanás, também reproduzem esses mesmos exercícios de fé do inferno, de modo inverso, verbalizando encantamentos, maldições, para trazer o inferno, para fazer com que o inferno vomite o seu lixo sobre a superfície da terra. Essa é a foto de um colégio, de uma escola, de uma instituição. Macabro. Feitiçaria, magia, ocultismo, é a moda. Não achando que o assustador número de pastores que estão caindo em adultério, ou filhos de pastores e sacerdotes cristãos que estão abandonando a igreja e assumindo publicamente uma vida devassa e pervertida, é decorrente apenas dos maus exemplos dos bastidores administrativos das igrejas. Claro que existem muitos casos de famílias sacerdotais que simplesmente nunca viveram em sua intimidade secreta aquela espiritualidade que ostentavam publicamente no templo. Existe este caso. Sacerdotes hipócritas que em determinado momento explodem publicamente o lixo. Mas não é isso que eu estou dizendo. Ao exemplo de Diófanes, Finéias e Eli, que eram uma família que não vivia na intimidade o que publicamente eles ostentavam de espiritualidade no templo. Mas tenho ministrado um número grande de pastores e sacerdotes cujos filhos em determinada idade simplesmente tiveram um surto psicológico, simultaneamente a um surto espiritual. Apostasia, abandonando todos os princípios e valores ensinados ao longo das Escrituras. Não estou falando de filhos de pastores que nunca praticaram as escrituras e em determinada idade simplesmente decidiram se emancipar da vida comunitária da igreja, não. Eu estou falando de filhos de pastores que realmente, verdadeiramente eram uma bênção, frutificavam e tinham vida com o Espírito. Estou falando de filhos de pastores, esposas de pastores e até mesmo de pastores, sacerdotes ungidos que no passado
operaram em Deus, operaram poderosamente em Deus, que havia uma qualidade de vida espiritual nos seus lares, que essa qualidade de vida não era fictícia, era real, era jejum, era oração, eram portadores da glória de Deus, e ao longo do processo não prestaram atenção ao fato de estarem sendo diariamente, ciclicamente, alvos de feitiçaria, alvos de encantamento, apresentando diante do trono de Satanás por feiticeiros, por satanistas. Isso acumulou anos de conjuros, anos de maldições verbalizadas, anos de sacrifícios de animais, de sangues. Ao inverso do que nós praticamos, essas mantras do inferno simplesmente vomitam cinzas sobre a mente dos filhos dos pastores, suas esposas, até que em determinado dia, inexplicavelmente surtam, e necessariamente eles não precisam ter incorporado a nenhum demônio. Eu tenho casos no Brasil de igrejas que estão nos filiando à rede de mobilização missionária, à rede de paternidade apostólica. Eles têm pedido ajuda e eles não entendem, porque a vida inteira jejuaram, oraram, e o pai não era um pastor leviano que deu um exemplo de hipocrisia para o filho na adolescência se revoltar e sair da igreja. Existe esse caso de sacerdotes levianos que os filhos, em determinado momento, vão embora. É o quadro de Belial, é o algoritmo demoníaco de Belial que destruiu Ófnis, Finéias e Eli, o modelo sacerdotal daquele período de Israel. Eu não estou falando deste caso, estou falando de pessoas que genuinamente estavam vivendo em avivamento, que viveram avivamentos genuínos, que tinham intimidade com Deus e em algum momento começou a perder. Por quê? Porque eles acreditaram numa superstição. O meu deu demônio, só que eu jejuo 3 dias para o meu Deus. E o sacerdote do inferno, comprometido em derrubar aquela igreja, ou em derrubar aquele ministério, ou em derrubar aquela família, jejua 40 dias para o demônio dele. O meu Deus é mais poderoso do que o teu demônio, mas eu tenho preguiça e jejuo 3 dias. Ele é mais diligente, mais disciplinado, comprometido do que eu, com o Deus mais fraco dele. Só que ele jejua 40 dias. A primeira vez parece que não acontece nada, a segunda vez parece que não acontece nada, mas isso cíclica e repetitivamente ao longo de décadas, chega uma hora que o pastor não entende. O filho surta e vira homossexual, a esposa adultera e vai embora, escandaliza a igreja e diz, olha, sabe uma coisa? Estou cansado de igreja, estou cansado de ajudar pessoas, estou com fadiga de compaixão, não quero mais orar por ninguém, não quero que ninguém ore por mim, eu vou agora viver uma vida devassa. Isso traz vergonha para o evangelho. A grande maioria dos casos, todos eles se arrependem, voltam para a igreja, porque o Espírito Santo, por mais que tenha dado esse surto demoníaco na mente deles por anos, mais tarde ele vai se arrepender, vai voltar, vai morrer, vai para o céu e vai levar essa mancha no seu currículo. Na sua carreira cristã, ele vai levar essa mancha. Mas o fato é que até isso se arrepender e voltar, deixou a igreja desgastada, deixou o sacerdote descredibilizado, deixou o ministério difamado e Cristo. Então, muitas vezes os demônios sabem que mesmo uma pessoa selada pelo Espírito Santo, genuinamente nascida de novo, lá na frente vai se arrepender e vai voltar. O fato é que esses sacerdotes do inferno se organizam diligentemente para fazer essas mantras para derrubar igrejas. Quando não consegue derrubar o pastor, derruba a esposa. Não consegue derrubar o casal, toca nos filhos. E quando não consegue tocar no pastor, na esposa dos filhos, toca nos líderes do boarding director, da diretoria da igreja, do presbitério. Feiticeiros organizados em redes de relacionamento estão focados e comprometidos em desconstruir nossa atual cultura judaica cristã e a trazer à existência a nova era, cujo Deus nada mais é do que o culto ao próprio homem e aos demônios do inferno. Uma igreja passiva subestima as obras do diabo. Uma igreja religiosa, uma igreja formal, mas as estatísticas de pastores adúlteros e pedófilos estão aumentando, não só no Brasil, como no mundo. Esposas e sacerdotes abandonando a vida comunitária da igreja e seus filhos abraçando drogas, homossexualismo. Estes são os principais alvos dos jejuns e das mantras e feitiçarias satânicas. Demônios familiares, aparentemente adormecidos, foram publicamente manifestos, ativados, espíritos guardiões. Pecados não confrontados nem confessados passam a ser agora assumidos publicamente como normais, envergonhando assim o reino de Deus e manchando a igreja. Em geral, anos depois, se arrependem e voltam para a igreja, sejam pastores, sejam familiares de pastores ou líderes que estão na frente de ministérios relevantes.
porém carregam o desgaste e o constrangimento para si e para seus pais enquanto sacerdotes. Não estou sugerindo trocarmos a responsabilidade do pecado individual para os demônios, numa engrenagem de transferência de culpa e de responsabilidade. Não, de modo algum. Existem esses casos de falta de vergonha em que a pessoa peca descaradamente, e quando é descoberto, ela põe a culpa no diabo, põe a culpa nos demônios, ao invés de amadurecer e vencer as obras da carne. Não é isso que eu estou sugerindo. Não é este modelo que eu estou falando. Estou falando aqui que, assim como neste exato instante, milhares de intercessores do Deus vivo estão jejuando e orando, pedindo por um avivamento em famílias, igrejas e cidades, simultaneamente está acontecendo jejum e oração contrária de satanistas, de feiticeiros, de adolescentes iniciados em magia por cursinhos da internet, que diariamente fazem autoflagelação, rezas, jejum, sacrifícios de pássaros, sacrifícios e ofertas de ervas, e até mesmo de animais, para que as igrejas fechem, para que não haja dinheiro para a manutenção dos ministérios, dos templos, para que pastores morram, para que pessoas do sacerdote, do Deus vivo, fiquem loucos, fiquem enfermos, fiquem em coma. Sempre que esses feitiços não surgem resultados contra os sacerdotes, o próximo alvo serão seus cônjuges, seus filhos e sua equipe de liderança dentro da igreja local. Cristo Jesus venceu na cruz do Calvário, e essa vitória é a nossa vitória, mas isso precisa ser reapresentado diante das circunstâncias de ataque demoníaco, de manipulação espiritual, de feitiçaria. Nós temos que reafirmar isso ciclicamente. Onde está a morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 5, 5. Um encontro pode ser uma experiência boa e agradável. Um encontro pode ser um confronto violento entre as forças opostas das trevas. O intercessor vai encontrar com Deus para o propósito de reconciliar o mundo com o Pai e liberar as suas bênçãos espirituais. Mas o intercessor também vai encontrar com as forças satânicas de oposição para executar, reivindicar, profetizar a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E esta vitória é a nossa vitória, porque esta é a fé que vence o mundo. Os propósitos são diferentes, porém as engrenagens espirituais são as mesmas. Na aula da manifestação dos filhos de Deus, quando eu termino o módulo falando sobre fé para a manifestação da glória de Deus, nós explicamos exaustivamente essa engrenagem. Se você não assistiu essa aula, volte lá e assista às aulas anteriores. As orações de um intercessor que tem discernimento espiritual criarão um encontro, trarão à existência algo novo, e quando esse encontro ocorrer, algo será transformado na vida das pessoas ou nas circunstâncias ao redor delas. Estamos preparando o caminho para o avivamento, estamos preparando o caminho para a manifestação da glória do Senhor. Voz do que clama no deserto, Isaías capítulo 40, versículo 1 a 3. Aplainai os montes, aterrai os vales, preparem um caminho para que venha a manifestação da glória do Senhor. A unção do boi selvagem, a unção da violência profética na intercessão, venha sobre você agora. Entranhas de misericórdia, Espírito Santo de Deus, toca no meu irmão, toca na minha irmã, enche este aluno da escola de ativação profética, ele está comprometido, financiando, depositando ofertas, orando, assistindo às aulas, imprimindo as apostilas e mobilizando mais alunos através do relacionamento dele com os amigos. Pai, em nome de Jesus, toda circunstância contrária caia por terra agora. Toda foto, todo objeto, todo pertence, todo pedaço de roupa que foi colocado dentro de um círculo de feitiçaria. Anjos de Deus, queimem, tirem, arranquem, rasguem, apaguem a foto deste aluno, apaguem a foto deste pastor que está ligado conosco pela rede de mobilização missionária, pela rede de paternidade apostólica. Anjos ministradores de Deus, saiam agora, ministrando esses alunos e colocando sobre eles o óleo sagrado, a unção do boi selvagem para romper
com toda a resistência espiritual demoníaca. Satanás, eu ordeno, solta o casamento desse casal de apóstolos, solta o casamento desta vida financeira, solta o casamento deste homem, dessa mulher, filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prostituição, voltem para a igreja agora, em nome do Senhor Jesus. Toda vergonha seja restaurada, perdoada, limpa e transformada em dupla honra, no lugar da maior afronta. O Senhor te fará voltar. Você terá que pedir perdão e ali você receberá perdão. Não só perdão de Deus, mas perdão também das pessoas que viveram naquela comunidade. Volta para a casa do Pai, volta para a igreja agora. Joga fora todo esse lixo, para de comer as alfarrobas dos porcos e comece a comer da mesa do banquete do rei. Coroa de justiça ao invés de cinzas, vestes de louvor e adoração ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria. Paga, paga, paga. Conceito hebraico da palavra paga. Espírito de guerra, espírito de guerreiro, espírito de intercessão venha sobre eles agora. Paga, paga. Unção de Deus para promover um encontro. Unção de Deus para ativar o ministério de reconciliação. Paga a unção do boi selvagem, rompendo com todas as cercas e todas as circunstâncias demoníacas que impedem o recurso financeiro de chegar na tua igreja, no teu ministério, na tua família, no teu casamento, no teu lar, na tua empresa. Anjos de Deus, saiam da presença do Pai e entrem agora nas mais diversas circunstâncias, trazendo debaixo da soberana mão de Deus todas as circunstâncias que impedem o avanço da tua obra, que impedem a qualidade e a saúde espiritual. Declaro agora o fígado, o rim, o pâncreas, o intestino, os ossos sendo curados. Declaro agora que todo quadro de fadiga, de compaixão, seja arrancada da tua alma, da tua psique, da alma da tua esposa, da alma dos teus filhos. Declaro agora o fluxo da vida de Deus jorrando do teu interior. Não fique com medo diante do gigante. O tamanho dele não importa. Jesus já nos qualificou para reapresentá-lo. Não fique com medo dos fracassos e das intercessões anteriores. Lembre-se de Tetelestai. Já está consumado. Foi bem feito. Foi feito de uma vez por todas. Foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Negue a incredulidade. Você conseguirá. Se aproprie dessa verdade e reafirme esta vitória. Se aproprie do que foi consumado e Tetelestai. Represente isso dentro da circunstância emocional, espiritual, financeira que você estiver vivendo agora. Declaramos que este tempo é um tempo de unção do boi selvagem, para romper com todas as cercas e estruturas demoníacas ao derredor. Louvamos a Deus porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas ao derredor demônios que rugem como leões, sejam agora atropelados, golpeados pela unção do boi selvagem que o salmista fala e nós ministramos no início dessa aula. Eu quero que você participe desta escola, se porventura você assistiu a essa aula pela primeira vez, faça desta aula, dessa escola, um projeto de vida. São aproximadamente 2 a 3 anos assistindo a aula semanalmente, recebendo ministrações e alimento semanal. Deposite sua oferta. Assistir a aula no YouTube é gratuito. Manutenção e participar conosco como um aluno matriculado da escola, todo mês deposite sua oferta. Não tem valor, pode depositar R$1.000, R$500, R$100, R$10, aquilo que é dentro da tua contabilidade financeira, uma expressão de honra, uma expressão de sacrifício. Esmolas não funcionam para liberar a tua vida financeira, elas só ativam o espírito de esmoler. Então faça o seu melhor, seja fiel à sua igreja local, ao seu pastor, deposite o seu dízimo e contribua com o seu dízimo na igreja
em que você congrega, mas ofertas esporádicas, ofertas de gratidão, faça na escola de ativação profética. Em vez de depositar todo mês um pouquinho no ministério de alguém, escolha um ministério e todo mês seja fiel e comprometido com aquele ministério. Se você entende de Deus que a escola de ativação profética é resposta para suas necessidades, para seus anseios, para o seu amadurecimento e crescimento espiritual, então todo mês faça um voto com Deus e deposite sua oferta na conta Bradesco, agência 2518, conta 263, dígito 6. Eu vou mostrar o slide para você, tomar nota, pegue papel e caneta, registre isso aí. Você envia por e-mail suas dúvidas, suas perguntas, você recebe por e-mail a apostila quando você apresenta o seu comprovante de depósito. Não tem um valor fixo. Faça a melhor oferta que você puder. O e-mail é esse aqui, gelsonbecker@gmail.com. E como tarefa de casa, você vai me responder 3 perguntas. Como o conceito de paga estabelece correlação entre os encontros e a intercessão profética? Explique os 2 tipos opostos de encontros que podemos ter no exercício da intercessão. Como é que eles se relacionam com a cruz do Calvário? Encontros bons e encontros ruins. Terceiro, defina o significado da palavra luo. Lembre-se que lá em Atos, o naufrágio de Paulo está ligado a luo. Em 1 João 3, Jesus veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. É o conceito hebraico da palavra luo. E explique-nos o que significa o conceito tetelestai. Em resumo, isso é o que Deus tem para você como tarefa para essa semana. Divulgue o nosso canal, youtube.com/Gelson Becker, Gelson com J. Eu fugi a regra. Entre lá, inscreva-se no canal, contribua e compartilhe com seus amigos. Se você puder pagar 10, 15, 20 reais o Facebook para divulgar a aula de hoje, isso vai fazer com que 100% das pessoas que estão no seu grupo de relacionamento receba. Se você só posta e você não paga o Facebook para divulgar aquele link, não faz um impulsionamento pago, apenas 5% das pessoas cadastradas no seu perfil terão acesso a essa informação. Se tem 5.000 pessoas, 250. Se tem 1.000 pessoas, apenas 50 pessoas visualizarão esse link. É assim que funciona o Facebook. E mande-nos um WhatsApp. WhatsApp da oração. As pessoas perguntam, posso tirar dúvidas da aula pelo WhatsApp? Não, não pode. Manda e-mail, porque senão eu não faço outra coisa na vida. E a hora que tiver tempo eu vou responder os e-mails, assim como o seu comprovante de depósito, para que eu possa enviar as apostilas da aula. Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10263, dígito 6, em meu nome, Gelson Becker. Eu preciso que depois que você faça o depósito, você tire uma foto, mande a foto por e-mail ou então por WhatsApp para ficar mais prático, mas eu preciso que você diga o seu nome, escreva o seu e-mail para que eu possa responder a você com as apostilas pelo e-mail. Um modelo de oração para nós orarmos encerrando a aula de hoje. É um modelo de oração para desligar toda intercessão satânica, toda feitiçaria contrária às nossas vidas. Repita comigo, Senhor, entramos em sua presença para o louvar e o adorar. Invocamos o seu nome em meio às circunstâncias que estamos vivendo atualmente. Pedimos que o Senhor nos revele, nos mostre se porventura existem pessoas comprometidas com as forças das trevas, sistematicamente jejuando e orando contra as nossas vidas, para verem a nossa vergonha ou destruição. Decidimos perdoar esses feiticeiros, satanistas, e para cada altar de feitiçaria edificado pelos filhos das trevas, pedimos que o Senhor desperte o nosso espírito e desperte o espírito de milhares de outros cristãos, intercessores, guerreiros genuínos, para orarem em espírito, orarem em línguas estranhas ao nosso favor, gemerem gemidos de intercessão, ainda que a alma deles não entenda o espírito deles, se coloque na intercessão ao nosso favor, em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, até que toda essa resistência espiritual tenha sido dissipada, destruída, até que todos esses altares de iniquidade tenham sido derrubados. Reivindicamos a vitória da cruz do Calvário, reivindicamos a vitória de Cristo Jesus sobre esta
circunstância sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios hoje. Declaramos cancelado e anulado toda arma forjada contra nós. Declaramos envergonhados os inimigos do Senhor. Declaramos que os nossos ouvidos espirituais estão sendo ativados profeticamente e nós iremos ouvir a gargalhada de Deus destruindo o inimigo. Declaramos frustrado todo feitiço contra as vidas, famílias, ministérios. Decretamos luo a destruição de todos os conjuros, feitiços, invocações demoníacas. Reivindicamos tetelestai, crendo na plenitude da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Está consumado e nós não iremos tolerar algoritmos de Satanás do inferno ao nosso redor, ao derredor, ao redor dos anjos que nos acampam. Libera dos céus, anjos, querubins e serafins, de uma hierarquia superior, mais poderosos, mais fortes que os demônios invocados pelos feiticeiros que nos querem mal. Declaramos a nossa casa cercada e lavada pelo sangue de Jesus. Declaramos envergonhados todos os nossos inimigos e entronizamos ao Senhor como nosso escudo, como a nossa fortaleza. Escondemos-nos da fenda da rocha, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, esse final de ano você não vai entrar de férias. Jesus não entra de férias. A adoração a Deus não entra de férias. Ainda que você viaja, você vai buscando a Deus. Se não for fisicamente numa igreja, não tem problema, vai ser através da instrumentalidade da Escola de Ativação Profética. Eu quero que você divulgue essa aula. Eu preciso que você deposite suas ofertas para participar conosco dessas despesas. A manutenção do projeto e a continuidade da Escola de Ativação Profética online, distribuindo o sinal gratuito, depende dessas ofertas. Antigamente nós cobrávamos mensalidade e estamos tentando e nos esforçando, às vezes, tirando da contabilidade, manter esse projeto. Por isso eu quero que você agora faça um voto de final de ano com Deus. Um voto, uma oferta, um valor. Você proponha para Deus algo que te custe um sacrifício. Um sacrifício dentro de um perímetro de maturidade. E não um sacrifício de oferta irresponsável. Mas algo que seja dentro de um perímetro de responsabilidade, de coerência. Não é para fazer nenhuma loucura ou pegar dinheiro emprestado, essas coisas assim. Mas é para você fazer um nome para essa oferta. Se você entende que está sendo cercado por opressão demoníaca, faça um sacrifício, verbalize com ação e ore a Deus. Contamos com esse recurso financeiro para que a obra do Senhor possa se expandir, se multiplicar. Deus continue te usando, Deus continue te abençoando. E lembre-se, você é um promotor de encontros, paga. Encontros de reconciliação. Encontros bons com Deus, pedindo vivas sobre a mente dos oprimidos pelo diabo. Encontros com o inferno, onde você não vai pedir licença para Satanás. Você vai atropelar Satanás com a unção do boi selvagem. Vai esmagar e pisar sobre ele. Porque a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé no quê? A nossa fé no sacrifício redentor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu, nós somos seus oficiais de justiça. Dessa vitória com fé e reafirmamos, verbalizamos, profetizamos ela nas mais diversas circunstâncias de saúde física, de finanças, de relacionamentos, de perdão, de amizade, de casamentos. Ore essa semana por pastores que caíram em adultério. Ore essa semana por esposas e pastores que traíram, que adulteraram, por filhos de pastores que surtaram, estão nas drogas, estão na perversão sexual. Ore por eles. Não libere mais palavras de juízo. Apenas levante um clamor para que o Espírito Santo reative a comunhão, a memória, a saudade do tempo em que eles estavam na casa do Senhor louvando e adorando a Deus. Libere este decreto de vitória. Você verá os céus e a terra se manifestando. Não subestime o diabo. Mas também não viva com medo dele. Porque ele já está derrotado. E nós estamos comissionados com o mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, olha, compartilhe a aula com seus amigos. Se puder, pague o Facebook para divulgar essa aula. Forte abraço, Deus o abençoe.